Olá, que tal a gente mergulhar num universo que tá em todo lugar, mas que muitas vezes passa batido? Eu tô falando do reino dos fungos. Eles estão por toda a parte, moldando o nosso mundo de jeitos que a gente mal começou a entender. Para começar, vamos com uma pergunta. E se o maior ser vivo da Terra não fosse uma baleia azul ou uma sequoia gigante, mas sim uma rede vasta e inteligente bem debaixo dos nossos pés? Pois é, essa é a realidade do micélio, o verdadeiro corpo dos fungos. A gente sempre ouve falar de fauna e flora, certo? Mas e os fungos? Eles são tão essenciais que merecem um termo próprio para descrever a totalidade deles no ecossistema. Foi em 2018 que os pesquisadores propuseram oficialmente o termo fungabiota. Com isso, eles colocam os fungos no lugar que merecem, como terceiro pilar da biodiversidade. Porque, veja bem, eles não são plantas, nem animais, são um reino completamente à parte. E o mais incrível é que essa rede de micélio não é só gigante, ela se comunica. Funciona como uma verdadeira internet biológica, sabe? Permitindo que as árvores troquem recursos e até mandem sinais de alerta umas para as outras. É a cooperação da natureza na sua forma mais pura, tudo orquestrado pelos fungos. Agora, vamos falar de uma das funções mais cruciais deles, a reciclagem. Sem os fungos, o mundo como a gente conhece simplesmente pararia de funcionar. Eles são os grandes faxineiros do planeta. Aqueles fungos chamados saprófitos, que se alimentam de matéria morta, decompõem folhas, troncos caídos e devolvem todos os nutrientes essenciais para o solo. Sem esse trabalho, as florestas iam ficar sufocadas nos seus próprios detritos. A vida nova não teria como brotar. E o legal é que a gente pode usar essa capacidade de decomposição de uma forma fantástica. O cultivo de cogumelos é o exemplo perfeito de como transformar o que seria lixo em comida nutritiva, seguindo um processo supernatural e lógico. Olha só, é aqui que a mágica começa a acontecer. Esses filamentos brancos que parecem um algodão? Isso é o micélio se espalhando, consumindo substrato e se preparando para a próxima fase. É o fungo na sua forma mais pura, crescendo, se fortalecendo. E aqui está o grande final. O que a gente vê e chama de cogumelo é, na verdade, só o fruto do fungo. O organismo principal continua ali, no substrato. E esse cogumelo rosa super vibrante é a prova de que a natureza consegue transformar resíduo em beleza e em nutrição. Para a gente ter uma noção da escala disso, dá uma olhada nesse número. 273 mil toneladas. É a quantidade de resíduo agrícola que o Brasil produz todo santo dia. Agora imagina transformar só uma fração disso em alimento de alta qualidade. O impacto seria gigantesco. Mas a história não para por aí. Os fungos não são só comida e recicladores. Eles também são os químicos geniais, produzindo substâncias que podem literalmente revolucionar a medicina. E aqui a gente entra num ponto que é, uau, transformador. A psilocibina, que é uma substância encontrada em certos cogumelos, está no centro de uma verdadeira revolução no tratamento de condições como a depressão resistente, aquela que não melhora com os tratamentos que a gente já conhece. A diferença na abordagem é gritante. Enquanto os tratamentos tradicionais muitas vezes só suprimem os sintomas e precisam de uso diário, a terapia com psilocibina, que é feita num ambiente controlado, parece dar uma espécie de reset no cérebro, com efeitos rápidos e que duram muito tempo. E os dados clínicos só reforçam essa promessa. Estudos que compararam os dois tratamentos mostram que a psilocibina pode levar a taxas de remissão da depressão bem mais altas que alguns dos antidepressivos mais usados. Isso não é só uma melhoria, é uma mudança de paradigma mesmo. Mas sabe, a nossa relação com os fungos vai muito além da ciência moderna. É uma conexão antiga, profunda, que passa por culturas, rituais e, claro, pela nossa cozinha. Essa linha do tempo mostra bem o quão antiga é essa história. Desde a arte pré-histórica, passando pelos rituais sagrados dos astecas, até a descoberta da penicilina por Alexander Fleming, os fungos sempre estiveram por perto, influenciando a história da humanidade. Nomes como Teonanacatl, que quer dizer carne dos deuses, já revelam o respeito profundo que as culturas antigas tinham por esses organismos. E figuras como a curandeira mazateca Maria Sabina foram guardiãs desse conhecimento ancestral, usando os cogumelos em rituais de cura. E claro, tem o sabor. A variedade de cogumelos que a gente pode comer é imensa. Do sabor defumado e rico do shiitake, a textura que lembra a carne do portobello, eles oferecem um universo de possibilidades na cozinha, além de serem super nutritivos.
E além de serem uma delícia, o consumo regular de cogumelos traz um monte de benefícios para a saúde. Eles dão uma força para o nosso sistema imunológico, são ótimos para o coração e podem até ajudar a regular o humor, por causa de substâncias como o triptofano. Depois de ver tudo isso, fica a pergunta: o que o futuro nos reserva quando o assunto é fungo? E a resposta parece ser muita, mas muita coisa. O que fica evidente é que os fungos não são uma coisa só. Eles são os conectores, os recicladores, os curandeiros e o alimento do nosso planeta. Eles são a base sobre a qual uma parte enorme da vida se sustenta. E a gente termina com um pensamento para levar para casa. Se essa rede tão complexa representa uma forma de inteligência da própria natureza, o que será que ela ainda pode nos ensinar sobre conexão, sobre resiliência, sobre regeneração? Talvez as soluções para muitos dos nossos maiores desafios estejam literalmente debaixo dos nossos pés.